Fala, servidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui, e hoje a gente vai conversar sobre o mercado que pode fazer tu multiplicar teu patrimônio de uma forma inigualável, beleza? Mas pra gente conversar sobre isso, não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo, te inscreve no canal, compartilha com os servidores que precisam daquela dica, e eu te aguardo logo depois da vinheta. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que tu já ouviu falar e que é muito importante. É um dos mercados que pode nos levar a multiplicar o nosso patrimônio de uma forma extremamente potencial, beleza? Então a gente vai falar hoje sobre o mercado imobiliário, pessoal. Isso mesmo, a gente vai falar sobre o mercado imobiliário. E por que eu decidi falar sobre o mercado imobiliário com vocês? Só para tu lembrar, servidor, começou hoje, nesse dia que eu tô gravando, lá no Instagram, hoje é dia 27/11, uma série de lives, eu vou gravar lives por 15 dias seguidos lá no Instagram. E hoje o assunto foi mercado imobiliário, mas como lá a gente acaba ficando limitado aí a 1 hora de live, e nessas lives a conversa é um pouco mais descontraída, né? Não há cortes nem nada disso, então o assunto mesmo, o conteúdo, ele vai se reduzindo aí há pouco tempo. Então eu resolvi hoje, inspirado por aquela live, falar sobre o mercado imobiliário de uma forma mais concisa e de uma forma mais contundente aqui nesse vídeo pro YouTube, beleza? Vamos lá então. Se tu viu a live comigo, se tu acompanhar a live lá no Instagram, aqui vai dar uma repetidinha no começo das informações, mas eu prometo que eu vou ser um pouquinho mais sucinto aqui, só para dar esse aparato histórico aí, para a gente conseguir entender melhor como que funciona o mercado imobiliário e por que ele tem alguns paradigmas aí que o pessoal ainda não conseguiu modificar. A primeira coisa que a gente precisa entender, servidor, é que o mercado imobiliário ele começou a crescer no século passado. E por que ele cresceu no século passado? Porque é o seguinte, as pessoas viviam ainda, em boa parte do nosso país, na área rural, numa área mais afastada das cidades. Durante aí 3/4 do século passado, ali até por volta dos anos 70, dos anos 80, realmente o Brasil ele era um pouco mais voltado aí para essas atividades rurais, essas atividades realmente não urbanas. Além disso, a gente precisa observar que o sistema financeiro realmente ele era muito restrito. As pessoas não tinham amplo acesso ao sistema financeiro, ao sistema de investimentos, aos sistemas que a gente consegue hoje ter acesso com muito mais facilidade e na palma da nossa mão, beleza? Então, sabendo disso, a gente precisa observar que nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, o meu pai especificamente fala bastante para mim sobre isso. Meu pai já está com 75 anos de idade aí, então ele viveu, né, aí da metade para o final dessa parte do século aí em que o ramo imobiliário realmente ele era muito favorável. E por que isso? Porque, como eu disse, tendo em vista essa limitação de acesso ao mercado financeiro, as pessoas, quando tinham uma sobra financeira, quando tinham um fôlego financeiro, o que eles faziam para não deixar o dinheiro debaixo do colchão, para não deixar a inflação levar esse poder de compra junto com ela? As pessoas investiam em terrenos, em casas, em imóveis. Investiam no mercado imobiliário. O mercado imobiliário nessa época ele ainda era desaquecido. Ele realmente ainda não tinha a relevância que ele possui hoje. Então as pessoas, ao fazer essas aquisições, nem imaginavam o potencial que isso iria ter. Além disso, percebam que era mais facilitado para a população em geral, para os servidores públicos da época, conseguirem adquirir imóveis físicos, adquirir realmente bens patrimoniais em imóveis. Como assim, John? Porque se a gente for fazer uma conversão aí, claro que na época não se usava o real para adquirir as coisas. O real ele veio aí com o plano real na década de 90.
Mas, se a gente for fazer uma conversão por muito pouco dinheiro, eles conseguiam adquirir um terreno. Então, como é que costumava acontecer assim? Sobrava um dinheiro ali e a pessoa queria fazer algum tipo de investimento, queria usar esse dinheiro para alguma coisa, ela ia lá e comprava um terreno. Pagava, sei lá, 800, R$ 1.000, R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.500 aí na conversão, né? Para comprar um terreno. Era muito barato realmente, servidor. Era bem barato. E aí, beleza. Um mês ou dois depois, ia lá e fazia a fundação da casa, o alicerce. Aplainava ali o terreno, fazia a fundação, o alicerce. 2, 3 meses depois, levantava as paredes da casa. 2, 3 meses depois, fechava a casa por cima, botava o telhado, tesoura, tudo certinho. 2, 3 meses depois, pintava tudo e tinha uma casa pronta, em cima de um terreno. Então tu vê que essas pessoas, elas realmente, por ser muito barato, pelo mercado estar desaquecido, as pessoas conseguiam adquirir muitos imóveis. E com isso, esse mercado foi começando a ser aquecido. E ele estava em pleno desenvolvimento aí na década de 30, 40, 50, 60 e 70. E ele continuou aquecido por mais algumas décadas. Porém, ali por volta da década de 70 a 80, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: essa urbanização, e agora tu vai ter que lembrar lá das aulas de geografia de novo, tu vê que aqui, ó, como a geografia é importante para o nosso bolso servidor, beleza? Então, começou aí uma urbanização, um movimento das pessoas saírem dessa área rural e virem para mais perto aí da cidade. A cidade em si também, por esse movimento, começar a se expandir nas regiões metropolitanas. E aí, a valorização do mercado imobiliário começou a se mostrar muito forte. E o que aconteceu? Essas casas que eram construídas nesses moldes que eu te falei, aí levava um ano para a pessoa construir uma casa, comprava o terreno e construía a casa. Daqui a pouco ela desembolsou aí 5 mil, 10 mil reais da época para fazer uma casa. E depois, alguns anos depois, 10, 15, 20 anos depois, essa casa ela vale 200 mil, 300 mil. Realmente uma valorização muito grande aí que ninguém imaginava na época em que estavam fazendo os investimentos. E no momento que as pessoas se dão conta disso, realmente começam a fazer propositadamente investimentos em imóveis. Aí sim, depois que se deram conta, começa a função do mercado imobiliário em si. Porque nesse primeiro momento realmente foi a descoberta do mercado, as pessoas comprando os imóveis, comprando os terrenos e tendo reflexo mais adiante. E agora se tem realmente um mercado aquecido, em que basicamente tu vai lá, compra um imóvel, isso eu tô falando aqui na década de 50, 60, 70 ali, tu vai lá, compra um imóvel e espera que ele vai valorizar. Os imóveis passaram aí por anos de valorização. Realmente o crescimento populacional e o crescimento das cidades, o crescimento urbano permitiu uma valorização, vindo escola, vindo pavimentação, vindo aí todo um centro urbano para dentro para ao redor desses imóveis, e aí qualquer lugar da cidade realmente permitia esse tipo de valorização. Então as cidades começando a crescer cada vez mais, permitiu uma valorização dos imóveis. Até aqui, tudo certo, servidor? Coloca aqui nos comentários se tá tudo tranquilo, se tu tá entendendo o que eu tô falando. Se tu ficar com alguma dúvida aí, ou se tu achar que tem que pontuar alguma coisa na minha fala, bota nos comentários aqui. Show? Vamos dar continuidade. Tendo então agora um sistema financeiro que está começando a oferecer oportunidades aí por volta da década de 80 para as pessoas em geral, os governos eles começam a observar que esse mercado imobiliário ele pode acabar se transformando numa bolha. Então o governo ele precisa dar uma regulada nesse mercado. E aí tu pode estar perguntando, o governo está sempre metendo a mão nas coisas. Sim e não, mais ou menos. O governo ele não é nenhum bonzinho que quer só o bem da população e o desenvolvimento financeiro de todo mundo, mas ele precisa regular as situações, porque realmente, pessoal, vejam, se tu deixa um mercado desses se desenvolver de uma forma descontrolada, sem uma regulação, sem uma fiscalização, pode acabar havendo uma bolha, assim como houve a bolha do subprime em 2008 lá nos Estados Unidos, que afetou o mundo todo. A gente precisa que os governos fiquem realmente regulando essas relações para não deixar o caos se instalar no momento que existe um efeito cascata e uma relação entre todos os outros setores, beleza? O setor imobiliário aí é um setor
basilar de qualquer nação e a gente precisa ter um cuidado a mais quanto a isso. Então os governos vieram e começaram a regular. Ao mesmo tempo que o sistema financeiro oferecia oportunidades agora para tu fazer um investimento em outros produtos financeiros que não só a compra de imóveis em si, imóveis físicos em si. Por outro lado, ali também nós passávamos por uma crise política, uma crise de gestão financeira aí, que lá por volta de 1990, na década de 90 ali, 92 se eu não me engano, no governo Collor, houve aquele bloqueio das poupanças. Então o pessoal que também já tinha um dinheiro guardado em poupança teve seus valores bloqueados. E o que isso ocasionou? Um reforço daquela mentalidade de que não dá para investir no sistema financeiro. Nós precisamos continuar investindo em imóveis, é a única forma segura de ganhar dinheiro. E aí com isso existe essa fala de que o melhor investimento que existe é investir em imóveis, é comprar uma casa, e comprando várias casas aí, porque ele só valoriza. A casa é o único bem que tu compra que não desvaloriza. Meu pai diz isso muito pra mim, meu pai disse até bem recentemente, ele veio aqui em casa me fazer uma visita, e disse, o melhor investimento que tem é comprar imóvel. Eu tive que falar pra ele, cuidado, cuidado, não é mais bem assim. E tu deve estar pensando, tá, mas por que não é mais bem assim? Deixa eu te explicar. Não é mais bem assim simplesmente porque hoje em dia, aquele desenvolvimento que eu vim conversando contigo, que aconteceu desde o começo da década do século passado, aliás, do século XX, até hoje, a urbanização e o crescimento das cidades subiram e cresceram de uma forma exponencial aí durante os anos. Só que desde o início do milênio, desde o início desse século, ali por volta da década de 2000 a 2010, muitas cidades já estavam plenamente estruturadas. A parte central da cidade, o núcleo urbano da cidade, muitas cidades ainda têm um núcleo rural. Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, existe a Lomba Grande, que é a parte rural aqui de Novo Hamburgo. Mas muitos lugares lá em 2000 já estavam formados, já tinham seus pontos, o seu plano diretor do município já tinha desenvolvido praticamente tudo que tinha para desenvolver. Então, o que aconteceu nesse momento? Acabou o espaço para mais desenvolvimento. Acabou não, claro, sempre há melhoras a fazer, mas o potencial de valorização foi diminuindo, e nesse ponto já não tinha mais como valorizar tanto. Vocês imaginem então que um imóvel que valia, sei lá, 30 mil reais algumas décadas atrás, uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, hoje pode valer 150, 200, 300 mil reais. Só que daí, a partir de hoje, se tu comprar esse imóvel, ele não vai valorizar tanto. Ele não vai ter uma valorização aí de 10 vezes. Ele vai valorizar pouco se ainda houver margem para valorização. Então, a gente precisa perceber que hoje a gente não pode afirmar com toda certeza de que o investimento em imóveis, comprar imóveis físicos aí, tanto salas comerciais para aluguel, quanto imóveis residenciais mesmo, tanto para venda quanto para aluguel, que seja um ótimo negócio. A gente precisa ter muito mais cautela nesse momento, porque se tu fizer uma compra hoje nos moldes conforme era feito há uns 40, 50, 60 anos atrás, que era basicamente comprar um imóvel, esperar um tempo ele se valorizar e tu vender, hoje não é bem assim. Hoje existem áreas urbanas em que o potencial de crescimento é tão baixo que às vezes ele pode começar a desvalorizar. Então, daqui a pouco, se tu fizer isso e não analisar bem a situação do local, da região que tu vai comprar esse imóvel, ela realmente pode desvalorizar. E tu pode acabar perdendo dinheiro, servidor. Então a primeira coisa que a gente precisa conversar e desmistificar nesse momento é essa situação. Não podemos afirmar, mas com certeza hoje, que o investimento em imóveis é o investimento mais seguro e certeiro que existe aí pra gente fazer, porque o cenário hoje não se mostra dessa forma. Sabendo disso, agora a gente vai conversar sobre algumas outras coisas. Mercado imobiliário, historicamente a gente já conversou. O que a gente vai conversar agora? Primeira coisa, uma coisa que eu vou falar, que eu falei hoje lá na live, e eu vou repetir aqui. Muitas vezes eu separo uma coisa da outra. Quando a gente fala em imóvel, a gente precisa separar o imóvel como necessidade e o imóvel como investimento. Sabe aquele servidor que, assim como eu era alguns anos atrás, morava de aluguel e queria comprar a casa própria? Por quê? Porque o aluguel, eu pagava o aluguel, eu ficava ali
pagando o aluguel para uma pessoa, essa pessoa estava ganhando dinheiro e eu não estava aumentando meu patrimônio com isso. O que eu fiz? Resolvi comprar uma casa. Passei por N dificuldades para comprar, não tinha FGTS, eu não tinha dinheiro guardado. Aí comecei a utilizar aqui o método grana sob controle para poder sair dessa situação e realmente hoje eu comprei essa casa aqui. Eu e a esposa nós compramos essa casa aqui. Mas eu digo para as pessoas, comprar uma casa para morar não é investimento. Ah, mas tu vai parar de pagar o aluguel e vai investir numa coisa que é tua. Não é investimento. Primeira coisa que a gente precisa se dar conta, e isso aqui, a melhor maneira de tu descobrir como é que funciona, é lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Que eu vou deixar o link para tu comprar aqui embaixo, beleza? Se tu for comprar aí, utiliza meu link lá na Amazon. E por que tu tem que ler esse livro? Eu vou tentar te falar com poucas palavras aqui, mas para tu ter uma profundidade disso, tu realmente tem que ler o livro. Basicamente é o seguinte, servidor. O que a gente precisa considerar investimento são os ativos. Então, aqui já falando um pouquinho de contabilidade aí bem básica, mas é simples. Ativo são os investimentos. Todos os investimentos eles têm que ser, eles vão fazer parte dentro do nosso balanço aí das nossas finanças como ativo. E o que é ativo? Tudo aquilo que bota dinheiro no nosso bolso. Tudo que bota dinheiro no nosso bolso é ativo, é investimento. Tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso é passivo. Então, se a gente for pensar que uma casa para morar, por exemplo, no momento que eu escolhi essa casa aqui e adquiri ela, eu adquiri ela por meio de consórcio, ela não me tá botando dinheiro no bolso, essa casa aqui. Ela tá tirando dinheiro do meu bolso. Essa casa aqui é um passivo. É uma necessidade? Claro, é um passivo melhor do que o passivo que eu tinha de moradia quando eu pagava aluguel. Existem os benefícios. Eu estou comprando essa casa aqui e aí ela vai ser minha. Mais adiante eu posso vendê-la, eu posso até obter algum tipo de lucro na venda dessa casa aqui mais adiante, se um dia eu quiser me mudar daqui. Mas ela não é um ativo, ela não é um investimento. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Casa para moradia, ela não é investimento. Ah, mas e a casa da praia? Que eu passo o verão lá, mas eu também alugo. Aí é um Frankenstein, né? Aí é um bicho de duas cabeças que a gente precisa entender. Mas, o que eu vou te dizer? Investimento, ele só vai ser considerado imóvel para investimento quando tu tiver duas finalidades. Tu comprou esse imóvel com a finalidade de vender e obter lucro, ou tu comprou esse imóvel com a finalidade de colocar para locação, para aluguel, para alugar e obter rendimento com isso. Essas são as duas formas. Independente das formas que tu for escolher para tu fazer esse tipo de investimento, saiba que agora a gente vai falar sobre imóveis para investimento. E o que tu precisa saber? Aliás, parênteses, isso aqui que eu vou te dizer agora nesse momento vai valer também para o imóvel para compra, para moradia. Mas ele não é a finalidade, assim, porque, como eu disse, se é um imóvel para moradia e se é um bairro que tu quer morar, que tu sempre quis morar, tu acha que é um bairro bom aí, se tu tem filhos ou se tu tem família, e tu acha que é um bairro bom para morar, tu não vai ficar avaliando se tu vai ter lucro no futuro com essa venda, se ele vai valorizar para ter lucro, porque não é o objetivo. O teu objetivo é a moradia, não é o investimento. E as pessoas muitas vezes confundem isso na hora de escolher uma casa para morar. Aí compram uma casa para morar pensando em investir. Não é assim que funciona, beleza? Mas vamos lá. Quando tu for comprar um imóvel para tu investir, para tu fazer realmente dinheiro com ele, hoje em dia, como eu falei antes, não é tão simples. Não basta tu chegar e comprar um imóvel e aguardar ele valorizar. Tu precisa ter um conhecimento mais refinado sobre toda a situação local ao redor daquele imóvel. Tu precisa ter conhecimento se aquela área, se aquele bairro que tu vai comprar o imóvel, ele vai ter valorização ou ele tem um potencial de valorização. Tu precisa ficar ligado no plano diretor, tu precisa ficar ligado aí realmente no loteamento ao redor, entende? Porque daqui a pouco tu vai comprar um imóvel que tem um potencial de crescimento, tu analisou e tem um monte de coisa que favorece esse imóvel realmente. Vai abrir aqui escola, vai abrir hospital, aqui vão pavimentar essa rua daqui 2 anos, né? Tem todo um potencial de crescimento, mas tu não te deu conta que ele é na frente ou ao lado de uma encosta, E tu foi lá, comprou esse imóvel e alguns meses depois essa encosta ela vem a desandar, a realmente
se movimentar aí e acabar realmente caindo, né? Ou havendo um deslizamento de terra aí, acabando tendo algum acidente aí na encosta. Pode nem afetar o imóvel que tu comprou, realmente pode ser mais ao lado, assim, mas simplesmente a possibilidade daquela encosta realmente desmoronar ou ter algum tipo de suspeita de insegurança no prédio que está muito próximo dessa encosta, né, ou imóvel que está muito próximo dessa encosta, pode haver uma desvalorização. Vocês entendem isso? Então, servidor, não é mais tão assim para tu poder ter esse potencial de valorização. Se tu comprasse um imóvel perto de uma encosta lá em 1960 e a cidade crescesse, provavelmente ela iria valer hoje, sei lá, vou chutar aqui 300 mil, e esse potencial de deslizamento da encosta faria reduzir para 200, mas entende que tu pagou 50 mil nessa casa? Então, realmente, mesmo assim, teve uma valorização gigantesca, servidor. Então, compensava, naquela época, simplesmente adquirir um imóvel e tocar para frente. Esse é o ponto 1. Hoje se precisa ter um conhecimento muito mais detalhado, muito mais amplo aí sobre a situação geográfica do local, sobre a situação técnica do local e tudo mais. Esse é o primeiro ponto que precisa ter cuidado então para investir. Não é mais bem assim para investir em imóvel. Segundo ponto que a gente precisa conversar, servidor, é o seguinte. Eu vou te mostrar aqui que quanto mais cru for esse teu aporte, ou seja, quanto mais longe tiver da casa estar pronta, quando tu adquirir, maior pode ser a tua margem de lucro. Como assim, João? Percebam que se tu adquirir um terreno e construir a casa, a tua margem de lucro é muito maior. Tu vai poder vender. O custo de tu comprar um terreno e construir é muito mais baixo do que tu comprar na planta, por exemplo. Na planta aí, a construtora ela já assumiu alguns riscos e ela já tem o projeto, já tem a verba, já tem tudo. Tu só tá comprando ele na planta, então a tua margem de lucro vai diminuir. Mas ele ainda é melhor do que se tu comprar o imóvel pronto para revender. Então tu vai comprar ele e tentar revender, tua margem de lucro vai diminuir mais ainda, porque aqui a construtora já assumiu todos os riscos, já terminou o projeto, já vendeu para alguém e alguém está te vendendo agora. Ou a própria construtora está te vendendo pronto. Tua margem de lucro vai diminuir. Lembrando aqui também aquele detalhe. Quando tu compra na planta, geralmente tu vai pagar um valor e quando ele ficar pronto, normalmente há uma valorização aí de 20 a 30% do valor do imóvel. Aquele exemplo simples, comprou um imóvel na planta, pagou 200 mil ali durante a construção do imóvel e aí no momento que tu pegou as chaves desse imóvel, normalmente se tu quer vender esse imóvel pronto, ele já passa para um valor de 250. É uma valorização de 25% pelos meus cálculos aqui. Isso aqui normalmente acontece, realmente é uma dinâmica aí do mercado imobiliário, é uma baita oportunidade, mas tu vai entender que tu precisa de ter verba em caixa para tu conseguir fazer esse tipo de investimento, que pode prejudicar um pouquinho aí na hora de tu investir, beleza? Mas então vamos lá. O terreno cru, e tu vai construir em cima, tua margem de lucro é grande. Se tu vai comprar na planta, tua margem de lucro diminui um pouquinho. Se tu comprar ele pronto, tua margem de lucro diminui um pouquinho. Se tu comprar de alguém que já está usando há 6 meses, 1 ano, já testou, viu que não tem problema, daqui a pouco fez algum tipo de reforma, mobiliou, né? E aí tu vai comprar para vender, tu vai ter uma margem de lucro menor ainda. Então, o que eu quis dizer com isso? Quanto mais cru tu conseguir adquirir esse imóvel, seja do zero, maior tua margem de lucro. Show? Quanto mais para frente tu caminhar na construção desse imóvel e na utilização dele, menor o teu lucro. O grande problema disso tudo, servidor, é o seguinte: caixa. Muitas vezes a gente não tem dinheiro em caixa para a gente conseguir fazer esses aportes. Como eu tinha explicado lá no começo do vídeo, imagina tu, servidor, se tu precisa comprar hoje um terreno para construir um imóvel em cima. Como eu te dei o exemplo, anos atrás, a pessoa comprava lá com uma sobrinha que sobrava do salário, ou juntava pouco tempo, conseguia comprar um terreno. Depois, 2, 3 meses depois, alicerce, 2, 3 meses depois, parede, 2, 3 meses depois, telhado aí, tesouras, tudo. 2, 3 meses depois, pintura e acabamento. Em um ano e pouquinho, a pessoa tinha condições de fazer uma casa completa, comprar um terreno e estava com a casa pronta, servidor. Hoje a gente não tem mais como fazer isso. Qualquer terreno aqui em Novo Hamburgo, tu vai comprar em qualquer tipo de bairro aí, não baixa de 50 mil, uns terreninhos bem pequenininhos em qualquer lugar e ninguém
financia esse tipo de coisa, é tudo à vista, entende? Ou então você vai comprar em mais uma área centralizada, mais numa área urbanizada ou com potencial realmente de crescimento, ele já está muito valorizado o valor desse terreno, e aí tu vai achar por 200, 300 mil o terreno. Para vocês terem noção, no antigo apartamento que eu morava, que eu alugava, aliás, tinha um terreno ali do lado, que até a gente viu, estava bem abandonado, e aí uma determinada imobiliária foi lá e começou a arrumar esse terreno. E era um terreno meio irregular, assim. Ele era estranho, porque ele era numa rua que era uma descida, e ele em si ele era irregular, e ele tinha umas árvores nesse terreno. Muito estranho. E aí a gente viu que a imobiliária foi lá, deu uma ajeitada, tirou as árvores que estavam mais podres, assim, deixou só umas árvores boas, aparou a grama, pintou a grade da frente ali que protegia o terreno e botou uma placa de vendas. Eu, por curiosidade, fui ver quanto é que esse terreno valia. Ele estava valendo 980 mil reais, servidor. Num bairro central, aqui num bairro bom de Novo Hamburgo, e ele estava valendo quase R$ 1 milhão, num terreno pequeno. Terreno pequeno. Eu devia ter aí uns 150, 200 metros quadrados, não mais pequeno, né? Entre aspas. Mas então vejam, servidor. Veja, servidor, é assim, ó. Hoje em dia os terrenos por o mercado imobiliário estar já aquecido, por o mercado imobiliário saber que muitas pessoas buscam um investimento nesse mercado de forma física, realmente, quer comprar o terreno, quer comprar o imóvel para revender ou para colocar para alugar, os valores, os preços já estão realmente muito valorizados, já estão muito aquecidos. Então hoje é muito mais difícil a gente ter dinheiro em caixa para a gente conseguir fazer isso. Comprar na planta. Comprando na planta, a gente tem essa possibilidade aí de um financiamento nacional, tem um financiamento imobiliário aí, ou até realmente se tu vai comprar para investimento, tu consegue algum outro tipo de financiamento. O problema é que a gente tem que ficar ligado também nos juros. Qualquer tipo de financiamento aí, os juros eles vão ser bastante altos, servidor. Beleza? Claro que no mercado brasileiro, tendo em vista a alienação fiduciária, que é aquele instituto jurídico em que tu vai pegar um empréstimo aí com um banco ou com uma financeira e tu vai deixar o próprio bem que tu comprou em garantia. Se tu não vier a pagar, o que o banco faz? Vai lá e toma esse bem. Bem tranquilo isso. Bem tranquilo não, né? Tá botando o teu bem na reta, mas tranquilo. Vamos lá. Mas as taxas de juros ainda assim são altas. Então tu imagina que tu vai fazer o financiamento, esse financiamento imobiliário para tu adquirir um terreno ou adquirir um imóvel para revenda e tu demora para vender, ou tu demora aí para conseguir construir e vender, e tu tá arcando aí com esses juros. Daqui a pouco esses juros não vão valer a pena. Outra forma aí de adquirir também terrenos, ou construir, ou já comprar um imóvel pronto, são os consórcios. Tanto tu pode entrar nele e ir pagando aí até tu ser contemplado, ou tu pode adquirir uma carta de crédito contemplada, em que tu vai pagar um ágio aí para o vendedor, mas normalmente esses juros que tu vai pagar de ágio são mais baixos do que de um financiamento bancário, beleza? Mas de toda forma tu precisa ter dinheiro em caixa, provavelmente menos do que o total para comprar um terreno, mas aí mais do que normalmente a gente costuma ter guardado numa reserva de oportunidade. Comprar então o imóvel pronto é a mesma coisa que comprar ele na planta, só ele vai estar mais caro, como eu te disse, né? E comprar ele já aí com um ano de uso imobiliado, nem se fala. Então tu tem essas possibilidades de comprar, e tanto tu pode botar para alugar ou como tu pode botar para vender. A questão da venda aí, uma das melhores opções realmente ou é comprar o terreno, construir e vender, ou tu comprar na planta e vender depois que ele estiver pronto. Mais que isso, realmente aí tu vai ter que te aprofundar muito em técnicas de venda e realmente em todas essas pesquisas que eu te falei, geográfica e técnica da situação do bem, para ver se tu vai conseguir um potencial de valorização que compense tu fazer essa negociação, de comprar um imóvel pronto e vender ele. Claro, sempre existe aquela situação de necessidade e urgência, né? A necessidade aí, a velocidade que esse vendedor precisa do dinheiro, daqui a pouco tu consegue barganhar, e aí tu compra ele abaixo do valor de mercado e tu consegue vender ele acima do valor de mercado um pouco, e aí tu já consegue uma margem de lucro. Mas tu precisa, como eu disse, conhecer o mercado. E às vezes nós, como servidores públicos, não temos conhecimento amplo do mercado financeiro, do mercado imobiliário em si. O que mais que tu, servidor, precisa saber aí na hora de tu fazer um investimento no mercado imobiliário? Bom, digamos que tu quer agora, então,
comprar um imóvel para botar ele para alugar. O que tu precisa saber? Para tu botar um imóvel a alugar, o valor que tu vai receber aí de aluguel, ele vai variar de 0,3% até 1,2% do valor do imóvel. Show? Segura essa informação aí. Então, digamos que tu tem um imóvel aí que vale, para a gente facilitar os nossos cálculos aí, 100 mil reais. Show? Tu pode cobrar de aluguel nesse imóvel que vale 100 mil, de 300 reais a 1.200 reais. E aqui considerando o valor bruto, sem contar o imposto de renda. Mas e como é que é feita essa distinção? Como é que eu sei quando eu cobro 0,3% ou 1,2%? Normalmente é feito assim. Do 0,3 a 1,2 tem uma diferença de 0,8. A média então é em 0,4 de distância. Vamos lá. Aqui é meus cálculos da Nazaré, não precisa prestar atenção, mas a média do valor dos aluguéis aí no mercado imobiliário é 0,7%. Ou seja, se tu tem um imóvel que vale 100 mil, vai partir do pressuposto que tu pode cobrar 700 reais de aluguel. Beleza, mas o que vai fazer ele caminhar tanto para trás quanto para frente no valor aí que tu vai cobrar? Ponto 1. Imóvel novo ou imóvel usado. Se o imóvel for novo, ele sobe um pouquinho o patamar e fica mais ou menos na média, um pouquinho acima. Se o imóvel for mobiliado, também. Se o imóvel estiver numa região boa da cidade, também. Se o imóvel vale bastante também, ele realmente é um imóvel aí numa cobertura, ou o imóvel ele tem alguma vantagem em relação aos outros, ele vai poder chegar até o 1,2% de cobrança desse aluguel. Muito difícil um imóvel simples de 100 mil reais hoje conseguir um aluguel de 1.200. Muito difícil. E mesmo que conseguisse, na melhor das hipóteses, teria que pagar o imposto de renda, digamos que seja 15%, 1.200, 10% é 120, mais 60, 180 o aluguel. Então, 1.200 menos 180, 1.020. Esse é o valor que tu ia conseguir tirar de valor de aluguel líquido se tu realmente tivesse um imóvel de 100 mil e conseguisse pegar a alíquota máxima aí dentro do mercado imobiliário, o que é bastante difícil. Realmente vai ficar na média do 0,7 menos o imposto de renda para a gente ter uma ideia média aí. Então seria 700 reais menos 15% de imposto de renda. 10% são 70 reais, mais 35, 105 aí, por volta de 600 reais, 595 reais que tu ia ter de lucro do aluguel realmente. Essa é a média, servidor, claro, que aqui vai variar do imóvel, da localização e tudo mais, beleza? Mas eu preciso que tu entenda esses moldes. Por que eu preciso que tu entenda esses moldes? Porque, novamente, tu vai precisar ter uma verba, tu vai precisar ter um caixa para tu conseguir comprar esse imóvel, ou tu vai ter que ter um caixa para tu conseguir comprar uma carta de crédito contemplada e poder adquirir esse imóvel, ou tu vai precisar desse crédito para dar uma entrada no financiamento habitacional, ou tu precisa ainda ter essa entrada para tu conseguir colocar, fazer a compra do terreno e construir em cima desse terreno. Show! Ah, eu tenho uma entrada pequena e vou seguir pagando as parcelas de um financiamento ou de um consórcio. Não vai achar parcelas aí com menos de 300 reais, beleza? Vamos estipular isso aí. Por mais que tenha aqueles consórcios com meia parcela, existem também outras possibilidades, mas a parcela mínima é 300 reais. Tu vai te comprometer com 300 reais a fazer um investimento que tu não tem certeza se tu vai conseguir vender ali, conseguir o lucro que tu quer, e além disso precisar de todo esse conhecimento técnico para tu conseguir obter realmente uma margem de lucro boa, aí que é o ponto. Para a gente conseguir conciliar o que os nossos pais, nossos avós e nossos bisavós vêm nos dizendo há anos, que o mercado imobiliário é o melhor mercado para se investir, o mercado mais seguro, a gente pode concordar com eles em partes, mas a gente pode ir para uma alternativa um pouco mais simples e um pouco mais segura. E um pouco mais acessível, servidor. É isso que eu quero te mostrar. Essa oportunidade é que eu quero te mostrar hoje, beleza? Essa é a oportunidade no mercado imobiliário que pode te levar mais longe. Eu não acredito que seja o investimento em imóveis físicos, com toda certeza. Se tu quer te especializar em compra e venda de imóveis,
se tu quer entrar nessa parte aí de negociação de imóveis, conseguir comprar aquele valor abaixo do valor de mercado e conseguir um lucro e refazer essa operação aí até tu acumular um patrimônio grande, é uma baita ideia. Realmente isso, se a gente for conhecer a história do Robert Kiyosaki do livro Pai Rico e Pai Pobre, que eu já recomendei aqui no vídeo, realmente ele começou a vida dele dessa forma. Ele comprava imóveis subvalorizados e vendia eles acima do valor de mercado. Aí ele pegava esse valor que ele vendeu, reinvestia, comprava uma casa maior também, abaixo do valor de mercado, conseguia uma margem de lucro maior. E assim ele foi fazendo, e ele acumulou lá milhões ao longo dos anos, beleza? Além disso, lá nos Estados Unidos eles têm toda uma legislação um pouco diferente. Aqui no Brasil tem uma similaridade, mas não é igual, que ele conseguia fazer, usufruir aí dessa vantagem tributária, né, legislativa lá dos Estados Unidos. E aqui no Brasil existe essa vantagem, mas tem que ser tomada com cautela aqui no Brasil. Show? Então, se tu quer te especializar, com certeza é um baita mercado para tu conseguir renda extra, mas tu vai ter que te dedicar muito tempo e bastante esforço, beleza, servidor? A alternativa para esses imóveis físicos são os conhecidos fundo de investimento imobiliário, beleza? Os fundos de investimentos imobiliários. E é isso que a gente vai falar agora. E para a gente falar dos fundos de investimento imobiliário, eu preciso te dar uma explicadinha neles. O que é? O fundo de investimento imobiliário é um fundo que vai investir em imóveis. Ah, porra, assim não, né? Assim, isso tá óbvio no nome. Mas é exatamente isso, servidor. Só que tem duas formas diferentes aqui. Grosso modo, pessoal, eu sei que o pessoal que já curte investimento e curte fundos imobiliários sabe que existe uma segmentação grande aí, tem várias distinções aí entre os fundos de investimento imobiliário. Mas, grosso modo, aqui para te trazer uma introdução nesse assunto, os fundos de investimento imobiliário são divididos em dois grupos. O grupo que a gente pode chamar de fundos de tijolo e outro que a gente pode chamar de fundo de papel, beleza? O que é o fundo de tijolo? O fundo de tijolo é basicamente o seguinte: esse fundo de investimento imobiliário de tijolo, ele vai pegar os investimentos que os cotistas fazem, vai pegar essa verba e vai investir em imóveis físicos de tijolo mesmo, construções. Ele vai construir aí empreendimentos comerciais, lojas, pavimentos, ele vai construir aí shoppings para botar as lojas a alugar, e o valor dos aluguéis que ele receber, ele vai redistribuir para os cotistas desse fundo. Esse é o fundo de tijolo, ele realmente vai construir imóveis para poder obter rendimento. Diferentemente dos fundos de papel, que nada mais são do que todo investimento que o cotista fizer nesse fundo, o gestor desse fundo vai pegar esse valor que ele tem e ele vai investir no mercado imobiliário. Não necessariamente construindo imóveis para alugar, mas ele vai investir, por exemplo, em CRI, certificados de recebíveis imobiliários, que são papéis negociados aí, empréstimos da área imobiliária, que obtêm também uma rentabilização. Além disso, eles podem investir também em ações de construtoras, de incorporadoras, que também podem se valorizar, entre outros investimentos aí do mercado imobiliário. Então eles investem no mercado imobiliário, não necessariamente construindo imóveis para botar para alugar, mas sim fazendo investimentos que vão te dar um retorno. Esse retorno que eles têm, eles redistribuem para os sócios, beleza? Então tá, fundos de tijolo e fundos de papel, show de bola, explicadas as diferenças. O que tu precisa saber? Como é que funcionam os fundos de investimento imobiliário? Toda a rentabilidade que ele tiver, 95% dela precisa ser repassado para os cotistas. Então, digamos que determinado mês um fundo de investimento imobiliário teve uma rentabilização aí de 100 mil reais, ele precisa repassar 95 mil para os cotistas. Digamos aí que tenha 95 mil cotistas, cada cotista vai receber R$1, beleza? Show de bola, aqui é só um exemplo, mas só para ter noção dessa situação. Os outros 5% aí ele vai reinvestir realmente no próprio fundo, pagar o gestor e tudo mais, beleza? Se for fundo de tijolo, provavelmente ele vai aí ter um dinheiro em caixa para construir imóveis, realmente para pagar algum tipo de licença, alguma coisa assim, para ter uma rentabilização. Se for ali o fundo de papel, ele vai usar para reinvestir aí
nos investimentos que ele já tem ou dar uma mudada na carteira. Para quem estava lá na live no Instagram, percebeu que como lá o acesso é limitado a 1 hora e houve essas conversas aí, eu acabei falando muito pouco sobre fundos de investimento imobiliário. Eu consegui dar uma palhinha, consegui entrar aí, mas não consegui concluir o raciocínio da forma como eu queria. Eu entrei numa simulação ali para mostrar, mas acabou que eu não pude dar continuidade. Aqui a gente vai conseguir, beleza? Vamos lá então. Fundo de investimento imobiliário. Quais são as vantagens dele? O primeiro ponto, a média que a gente consegue de rentabilidade aí com o fundo de investimento imobiliário, né, analisando todos os fundos que existem, é 0,7%. Ou seja, o mesmo valor que a gente consegue lá com os imóveis físicos. A média é a mesma, beleza? Eles conseguem manter mais ou menos essa mesma média. O pulo do gato aqui é o seguinte, lá, no momento que a gente recebe os dividendos, que a gente chama, todo esse lucro que o fundo repassa para a gente chama de dividendos. A gente recebe esses dividendos aí do fundo de investimento imobiliário. Aluguéis também, entre outros. O pessoal costuma chamar de aluguel ou dividendo. Dividendo normalmente é quando é ação ali, juros sobre o capital próprio, e quando a gente fala de fundo imobiliário, o pessoal fala em aluguéis, mas não faz diferença, eu vou chamar de dividendos aqui. E os dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Esses aluguéis recebidos aí a título de dividendo de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então tu vai conseguir uma rentabilização igual a do imóvel físico, só que já descontado o imposto de renda. E ponto, igual ou melhor, porque se tu fizer uma carteira de fundos bem montada, às vezes tu consegue dar uma disparadinha e conseguir quase 1% ao mês, galera. 1% ao mês. Então, assim, ó, dá para conseguir uma rentabilidade muito boa, melhor do que a de um imóvel físico, com mais segurança. Por que mais segurança? Porque, ponto 1, se tu investe em um fundo de investimento imobiliário, especificamente, ele já vai dar uma diversificada nos ativos dele. Então ele vai ter vários shoppings, ou ele vai ter várias lojas, beleza? Algumas vão estar vazias, outras vão estar alugadas. Isso se for um fundo de tijolo. Se for um fundo de papel, ele vai diversificar o investimento aí entre CRI, ações, alguma coisa em renda fixa, para ter uma rentabilização segura. Então, ele já é diversificado. Show? Diferentemente, se tu for comprar um imóvel, tu, pessoa física, tu quer começar a investir no mercado imobiliário, tu vai comprar um imóvel. E se aquele imóvel ficar vazio, tu tem 100% de prejuízo, entende? Tu só vai ter custo para manter aquele bem. Agora, se tu investir num fundo de investimento imobiliário, existem alternativas que o próprio gestor já pensa nisso. O gestor é uma pessoa extremamente qualificada para gerenciar aquele fundo ali. Show? Então tu já começa tendo uma diversificação do teu investimento. Esse é um dos pontos. 2, se tu formar uma carteira de fundos imobiliários, tu vai ter dentro do mundo dos fundos imobiliários diversificação para tu não perder aí valor, nem perder rentabilidade. Então tu consegue despontar um pouquinho aí e conseguir uma rentabilização melhor do que no mercado imobiliário tradicional de imóveis físicos. Show, servidor? Então aqui, ó, ele é mais seguro porque existe um gestor diversificando um fundo imobiliário ali, cada fundo imobiliário que tu tiver, então isso traz segurança. E se tu montar uma carteira de investimentos aí em fundos imobiliários, uma carteira de fundos, tu vai conseguir uma rentabilidade melhor, porque tu vai fazer uma média aí dos que estão conseguindo mais e dos que estão conseguindo um pouquinho menos, e tu consegue despontar um pouquinho em relação à rentabilidade do mercado imobiliário tradicional físico. E mais uma vantagem dos fundos imobiliários é que eles são acessíveis, servidor. Eles são extremamente acessíveis. Existem fundos imobiliários aí que custam R$10. Eu tenho aí o fundo imobiliário mais popular do Brasil, que é o que tem o maior número de cotistas hoje, é o MXRF, beleza? MXRF 11. E ele custa em torno de R$10. Pela pesquisa que eu fiz ali para a live hoje, eu vi que ele fechou na sexta-feira em 10,05 o valor dele. E ele deu um retorno ali por cota. Não, o último retorno foi de 11 centavos. Mas eu dei uma olhadinha na média. Na média ele paga 8 centavos por cota. Beleza? Mas servidor, presta atenção aqui, ó. Te liga. Não é recomendação de investimento. Eu não estou dizendo para tu investir em MXRF nem em fundo imobiliário. Isso tudo que eu estou te conversando, que a gente está dialogando aqui, é para te mostrar uma possibilidade, uma oportunidade. Mas tu só vai fazer qualquer tipo de investimento depois
de tu analisar a tua gestão de finanças, ver se cabe na tua gestão de finanças e ver se esse investimento ele se adequa ao teu perfil financeiro. Show? Eu não estou fazendo nenhuma recomendação aqui, simplesmente te mostrando uma oportunidade. Então os fundos imobiliários eles trazem essa oportunidade, servidor, eles trazem essa possibilidade mais acessível, mais segura e com uma rentabilização melhor, é o melhor dos mundos. Bah, pessoal, me desculpem aí por esses latidos aí desse cachorro, eu me empolguei falando aqui e não escutei que ele estava latindo quando eu me dei conta. Eu não sei nem que parte do vídeo eu parei aqui que ele estava latindo, mas vamos lá, vamos recapitular esse finalzinho então. Como eu estava dizendo, não é indicação de investimento. Toda essa oportunidade que eu estou te mostrando no fundo de investimento imobiliário não é uma indicação de investimento. Nem os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, nem o MXRF 11 em específico, beleza? Eu só trouxe a título de exemplo. Então, essa oportunidade que os fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, eles trazem pra gente é mais segurança, beleza? É o melhor dos mundos. Mais rentabilidade e uma acessibilidade melhor, porque eles custam barato, servidor. Eles são acessíveis. Como eu estava te explicando, tu não precisa ter uma grande verba para tu dar de entrada, beleza? Se tu tiver e quiser fazer um aporte grande aí, show de bola, mas não é necessário. Se tu daqui a pouco tem um valor para tu dar mensal, por exemplo, para tu investir, que tu investiria num consórcio ou num financiamento habitacional de R$300 por mês, pode investir isso em cotas de fundo de investimento imobiliário que vão te dar um retorno, entende? Se tu investir, por exemplo, num consórcio, tu vai ter que pagar 300, 300, 300, 300 até ser contemplado. No financiamento habitacional, 300, 300, 300, até tu conseguir vender o bem. Então, tu não vai ter nenhum tipo de retorno, diferentemente se tu investir nos fundos de investimento imobiliário. Eu estava fazendo uma simulação, como eu disse para vocês, lá na live do Instagram, e ela acabou acabando. Ela, por fim, o tempo dela se esgotou e eu não consegui dar mais atenção para isso lá. Mas aqui eu vou trazer para vocês, olha só. Eu estava fazendo algumas simulações e seguinte, se tu investir de 300 em 300, aqui eu fiz uma simulação com o MXRF, beleza? Que ele vai te dar um retorno aí de 0,8. Então, isso eu já estou considerando uma média. Então, se tu fizer uma carteira de fundos de investimento, eu acho que 0,8% aí realmente é uma baita rentabilização. Realmente eu acho que tu vai conseguir uma carteira bem tranquilamente com essa rentabilidade. Então, se tu aportar de 300 em 300, eu vou dar uma olhadinha aqui pro computador, tá, pessoal? Então, não estranhe. Se tu aportar de 300 em 300, no final de 12 meses, tu vai ter aportado 3.600. Nesse mês que tu teve 3.600 aportado, tu vai receber 28,64 em dividendos só naquele mês. Então é capaz de tu investir os 300 reais do mês ali, comprar mais 9 cotas desse fundo, mais 29 cotas desse fundo aí, em torno de 10 reais por cota, ou realmente um outro fundo aí de maior valor, né, da tua carteira, mas tu vai conseguir comprar e vai te dar 28 reais de rentabilidade, o que tu pode reinvestir em outras cotas de outros fundos também mais em conta. No ano, se tu investir 300 reais por mês ao longo de 12 meses, servidor, tu vai conseguir aqui, ó, R$ 185,76 de rentabilidade, somando todos os dividendos que caíram na tua conta aí. O primeiro mês seriam 2,32, o segundo mês 4,72 e assim sucessivamente, seriam aí no total de, eu disse e repito, R$ 185,76. Então, se tu levar isso para tua vida, essa oportunidade de investimento, e seguir fazendo esses investimentos, digamos por 2 anos, em 2 anos tu já vai estar recebendo R$ 57,28 por mês de dividendos. 57 por mês. Ao longo desses 2 anos tu vai ter acumulado aí mais de R$ 715 reais. Isso aqui dá uma rentabilidade de mais de 10% em 2 anos. Beleza, servidor? Muito bom, né? Se tu fizer isso por 4 anos, servidor, 4 anos, lá no final de 4 anos tu vai estar recebendo um dividendo médio aí de R$ 114,56. Bastante coisa, servidor. Isso aqui eu não estou considerando que tu está aportando além. Tu está aportando só aqueles 300 por mês que eu dei de exemplo lá no começo. Essa rentabilização aqui tu está utilizando para ti. Tu não está
reutilizando ela nos aportes. Se tu estivesse aportando mais, esse valor já estaria bem mais alto. E no final desses 4 anos, tu vai ter tido um acúmulo aí em dividendos de mais de R$ 2.800, servidor. Feita essa simulação rápida aqui, tu percebe que obter R$ 2.800 em dividendos em 4 anos é bastante coisa, servidor. É bastante coisa. Então, percebe essa evolução e essa oportunidade dos fundos de investimento imobiliário. Por quê? Porque eles conseguem fazer com que tu, servidor, chegue num patamar de uma forma mais simples. Tu não precisa ter R$ 100.000 para tu investir num imóvel e começar a ter rentabilidade direto de R$ 1.000, por exemplo, se tu for considerar aí 1%. Não vai precisar isso. Tu pode começar com R$ 10. Tu pode começar com R$ 50, com R$ 100, com R$ 300 a investir em fundos de investimento imobiliário. Um investimento que ele é acessível, ele é, claro, sempre feitas as considerações e as pesquisas. A pesquisa que tu vai fazer para conseguir encontrar um fundo de investimento imobiliário adequado é muito mais simples e muito mais rápida do que a pesquisa que tu vai fazer para encontrar o imóvel adequado para tu comprar e conseguir rentabilidade. Mas mesmo assim tu precisa encontrar um fundo imobiliário de qualidade, que tenha potencial aí de crescimento e que esteja em condições de te dar um retorno adequado, beleza? Mas considerando esses pontos, ele é mais seguro, te dá uma rentabilidade melhor. Show, servidor. Então é isso. E aqui, ó, só para tu ter uma ideia, com essa rentabilização aqui, deixa eu continuar essa minha simulação aqui para ti, até uns R$ 100.000, servidor. E aqui tu vai te espantar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós vamos pegar como base o exemplo que eu te dei de um imóvel de R$ 100.000. Lembra que eu tinha te dito que um imóvel de R$ 100.000, ele te daria aí uma rentabilização de aproximadamente R$ 595, R$ 600 líquidos? R$ 600 líquidos, certo? Porque ele vai ficar na média aí do 0,7% ao mês, né, de rentabilidade. Então o aluguel que tu vai poder cobrar vai ser de R$ 700 menos o imposto de renda que tu vai ter que pagar. Então ele vai te dar uma rentabilidade aí de aproximadamente R$ 600, se a gente for considerar esse ponto. Agora, pessoal, tu investir isso em fundos de investimento imobiliário, talvez tu leve um tempo para chegar em R$ 100.000 de investimento. Na verdade, aqui até minha simulação é 99.900, não é nem R$ 100.000, é um pouquinho menos do que a outra simulação. E tu vai receber mensal aproximadamente R$ 795 de rentabilidade. Ou seja, digamos que tu tenha R$ 100.000. Tu tem R$ 100.000, tu tem duas opções. Comprar um imóvel de R$ 100.000 e receber um aluguel de 600 aproximadamente, porque tu vai conseguir alugar esse imóvel por 700, tu vai ter que pagar imposto de renda. Show? Na média. Além disso, tem todo o risco de tu não conseguir alugar esse imóvel. Tu comprar esse imóvel, ele fica parado. Então ele vai ficar parado aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, vago, e tu não vai receber nada. Se ele ficar 1 ano parado, tu vai ter que pagar o IPTU. Então isso é custo, servidor. Se ele ficar mais de 1 ano parado aí, ou daqui a pouco, para tu poder botar ele para alugar e manter um preço bom nele, tu vai ter que aparar uma grama se tiver, eventualmente pintar, se chover e cair aí uma chuva de granizo, que nem cai aqui normalmente no Rio Grande do Sul, no inverno aí, julho, agosto, setembro, cai granizo aqui, pode danificar um tipo do telhado, vai ter que fazer manutenção, tudo isso o servidor tem que levar em consideração. Então tu tem 100 mil e o teu retorno vai ser de R$ 600 líquido, e tu vai ter imposto de renda para pagar, IPTU para pagar e custo de manutenção desse bem. Sendo que se tu pegar esse mesmo R$ 100.000 e investir em fundo de investimento imobiliário, tu não vai ter IPTU, tu não vai ter custo de manutenção e tu não vai pagar imposto de renda, tu vai receber mensalmente R$ 795. Passa, né? Olha a diferença mensal que o fundo de investimento imobiliário te dá. Top essa oportunidade, né, servidor? Top, né? Então é isso, servidor. Vejam, o mercado imobiliário hoje ele está aquecido ainda, mas para imóveis físicos a gente precisa tomar um cuidado. E claro, nos fundos de investimentos imobiliários eles investem em imóveis físicos. Então, se esse mercado desaquecer aqui no mercado tradicional, nos imóveis físicos, obviamente vai refletir no fundo de investimento imobiliário. Mas
tu precisa ponderar que ele vai refletir depois, ele vai levar mais um tempo para refletir. E outra coisa, os gestores financeiros eles estão sempre ligados no mercado imobiliário. Então qualquer alteração eles conseguem compensar aí essa perda de lucro. Então é mais difícil chegar na gente essa desvalorização, ou ela chega mais devagar. Então a gente tem aí o que? Opcionalidade, pessoal. Se a gente vê que o mercado imobiliário está desacelerando, ele vai desacelerar mais devagar nos fundos imobiliários e dá tempo de tu sair desse mercado e entrar em outro, beleza? Ou diluir essa tua exposição no mercado imobiliário e se expor um pouco mais em outro mercado, servidor. Top, né? Baita oportunidade aí para ti, servidor. E eu garanto que o mercado tradicional aí e o mercado agora de fundos imobiliários vão te garantir uma exponencialização do teu patrimônio e vão te ajudar a chegar mais perto aí da duplicação do teu patrimônio anualmente. Essa é uma estratégia que eu uso, eu invisto em fundos de investimento imobiliário e eu realmente recomendo para ti que se encaixar no teu perfil financeiro e se tu fizer os devidos estudos e as devidas considerações, tu deveria também investir em fundos imobiliários, servidor. Sempre com a ressalva, primeiro a reserva de emergência e a reserva de futuro, depois os fundos de investimento imobiliário, aí para alavancar o teu patrimônio, servidor. Show? Feitos todas essas considerações, eu realmente acho que seja isso, servidor. Acho que aqui a gente já está passando de 1 hora de vídeo aí, provavelmente. Então, vamos encerrar por aqui. Show de bola. Aqui, como eu disse, também deu o mesmo tempo que a live lá do Instagram, mas aqui é mais conteúdo, aqui é mais focado, aqui é mais direto, beleza? Aqui é mais raiz, é mais conteúdo na veia, servidor. Aqui o conteúdo está mais completinho, eu consegui abranger o que eu queria e falar um pouco mais sobre os fundos de investimento imobiliário e as vantagens que ele oferece em relação aí ao mercado imobiliário tradicional. Então, sim, o mercado imobiliário ele ainda é hoje uma possibilidade arrojada aí para a gente conseguir aumentar o nosso patrimônio, servidor. E eu sei que tu vai conseguir chegar lá também. Show de bola? Então é isso. Muito obrigado, como sempre. Eu sou extremamente grato por tu permitir que eu entre aqui na tua casa, que eu fale contigo aqui no teu ouvidinho e te dê essas dicas financeiras, essas dicas aqui de mindset também. Eu sou extremamente grato, eu sou extremamente feliz e fico extremamente honrado que tu assista esses vídeos e realmente permita que eu leve esse conhecimento até ti. Show? Eu realmente espero te ajudar de toda a forma possível. Não posso deixar de te pedir aqui, deixa nos comentários do vídeo aqui o teu feedback, é muito importante para mim que tu comente para mim o que tu tá achando dos vídeos, se os vídeos estão num formato legal, se tu quer que eu dê uma melhorada. Lembro aqui para ti, agora tá tendo aí uma série de lives lá no Instagram, @grana sob controle oficial. Vai ser do dia 27 agora, de hoje, na verdade, já foi a primeira, até o dia 11 de dezembro. Show de bola? Show de bola. Hoje, na verdade, é dia 27, o dia que eu tô gravando. Esse vídeo aqui vai ao ar, provavelmente dia... Deixa eu confirmar pra ti só aqui rapidinho. Esse vídeo vai ao ar, provavelmente dia 3 de dezembro, aí vai ser um sábado. Então tem mais uns dias aí. Corre lá que tu ainda vai pegar um monte de live bacana lá no Instagram. Show de bola? É isso aí, servidor. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar com os amigos aí e com os colegas servidores públicos. Te inscrever no canal se não é inscrito, para de dar bobeira e até o próximo vídeo.